nós recebemos uma doação com a melhor pergunta que eu já recebi nessa live. Eu quero aproveitar o momento para a gente conversar sobre o meu tema favorito de todos os tempos. Deixa eu ler primeiro essa pergunta. Foi uma doação para nossa campanha beneficente, hein? Já falamos dela em breve. Salve Marquitio. Perguntei pro Mike e agora eu quero ouvir de você. O que torna o design de Dota tão único e o que acha que se deve estudar para fazer coisas similares? Queria primeiro agradecer o Lion Diaganin que mandou essa pergunta completamente para me agradar, com certeza absoluta. E tem umas coisas que eu tenho para comentar, assim, eu tenho algumas coisinhas para comentar sobre esse tema, que é o seguinte. Para mim, o que torna o design de Dota tão único tem nome e sobrenome. Tem nome e sobrenome. E não é Gabe Newell, tá? Não é o Gabe Newell, mas sim um rapazito que se chama simplesmente Moby Frank. Nossa, olha a torcida. Simplesmente é um cara que se chama Moby Frank, que foi o cara que criou os designs do Team Fortress 2. Ele definiu, digamos assim, o design de Dota 2, de Team Fortress 2. Obviamente ele não fez tudo sozinho. Tem uma equipe incrível de 3D, de outros artistas, tipo o Drill Wolf, que é um outro artista incrível que a gente pode conversar sobre o Drill Wolf. E eu vou até mostrar pra você um pouquinho da arte do Drill Wolf, mas pra mim o grande responsável é o cara que fez essa arte aqui, ó. Esse aqui não é o Moby Frank, esse aqui é uma pintura do Moby Frank. Não sei se ficou claro pra vocês, se todo mundo entendeu. Esse aqui não é o Moby Frank. Mas o que torna tão único e especial tá já a mostra que alguém consegue me dizer o que tá a mostra que define e difere Dota de, por exemplo, um League of Legends, qualquer outros jogos aí de MOBA? Olhando essa imagem, alguém consegue ver? Lost Edge, calma, Vininho, você tem... O Vininha tentou, a gente não pode mentir. Ele tentou me ganhar falando Lost Edge. Foi um chute muito longe? Foi um chute muito longe, mas não é isso que torna um design bom. Nesse caso, não foram as edges que tornaram o design do Dota único. Shapes triangulares, específico. O mood, foco de render? Não. Shape design mais claro escuro? É ele fazendo cosplay da PA, quase, quase. Shape, silhueta. Boa, boa, boa. Quase isso, galera. Quase isso, quase isso. Claro que shape e a silhueta é o que torna realmente fenomenal. Mas pra mim, é, por exemplo, ele fazer o design de uma personagem feminina e não fazer ela uma personagem genérica, infantiloide, que você vê o mesmo corpo com peitão e bundão e qualquer coisa, com umas coisas nas costas e falar que aquilo é design, tá ligado? Tipo, pra mim, qualquer design genérico que o LoL enfia a goela abaixo dos jogadores é tipo, ó, todo personagem com a mesma carinha, só muda a cor do cabelo e umas coisas nas costas, tá ligado? É tudo isso. Então pode me hatear aí mesmo, não gosto. Tem 3 personagens femininas boas com bom design no LoL, tá bom? Pode me odiar, não tem problema não. No Dota já é diferente, entendeu? Já é diferente. Ato falho, quase. No Dota é diferente, cara, porque na verdade, assim, o mais interessante do design aqui, que eu acho maravilhoso, obviamente que o Moby Frank ele foi trabalhar no LoL depois, tá? Só pra deixar isso claro, tá ligado? Ele foi trampar pro LoL depois, até por isso que começaram a sair personagens legais ali em certo momento do LoL. Mas uma coisa que o Moby ele comenta em várias entrevistas que eu assisti e depois estudando um pouquinho o trampo dele, eu consegui perceber, é sempre uma visão do produto final, do para que vai ser utilizado aquele personagem e o que esse personagem vai fazer dentro do jogo. Isso pra mim que é certeiro, cara. É certeiro. Então, por exemplo, a Phantom Assassin, que é essa personagem, ela é uma personagem de ataque. Tipo, ela é uma personagem que dá muito dano, uma explosão de dano, tá ligado? Então, o foco do design dela é numa forma e shapes pontiagudos que remetem, de certa forma, à arma dela, e por isso que a arma dela tem essa relevância no design. Tipo, ela é uma arma gigantesca e todos os outros elementos os shapes remetem a essas formas pontiagudas do design dela. E os elementos mais importantes dessa personagem estão nas partes de cima e na arma. Por quê? Essa personagem, ela precisa da last hit para ficar farmando dentro do jogo, certo? Isso provavelmente vocês já sabem o que é. Ela precisa acertar o golpe. Então, o movimento da personagem tem que ser preciso e você conseguir, com exatidão, saber quando a personagem vai atacar, entendeu? Então, a arma dela ser um elemento grandão no design e com esse design pontiagudo e tal, faz todo sentido para essa personagem específica. Então,
pensando nela, e as adagas, que são outros elementos, que é uma habilidade que ela tem no jogo, né? As adagas também têm bastante ênfase nesse design. Por exemplo, na parte de baixo dela, se fosse LoL, ela estaria já, tipo, só de torcinha, né? Perna de fora e tal. Mas nesse caso aqui, ó, você percebe que o design das pernas e da parte inferior da personagem, ele é bem simplificado. Bem simplificado. Por quê? A vista do jogo é de cima. Então, o design dela é focado na parte superior da personagem, nas mãos e nessa parte superior, que é onde você vai ter mais impacto dentro do jogo, sacou? Vamos pegar um outro exemplo. Esse aqui é o Alquimista, esse aqui é o concept art do Alquimista. No jogo, o design ficou até melhor, mas esse aqui é o concept art do Alquimista. E é muito legal, porque dentro do jogo, se vocês perceberem o Alquimista, nas suas primeiras jogatinas, você dificilmente vai entender o design dele com tanta clareza. Esse aqui é o Alquimista, ó, dentro do jogo. Ele ficou assim, o resultado final do design dele. Mas eu acho um resultado genial de design também. Genial, genial. Por quê? De novo, parte inferior com pouquíssima relevância no design. Os elementos importantes estão em cima. Se você olhar para a silhueta desse personagem dentro do jogo, você pode até considerar que o Alquimista, na verdade, ele é o ogro amarelo, que é o que está mais em destaque nesse design. O que mais difere de todos os elementos mais violetas e rosas do design dele? É o amarelo, é a cor da pele do ogro, não é? Ou seja, você olha direto pro ogro. Quem que é o Alquimista? O Alquimista não é o ogro. O Alquimista é o personagemzinho que tá em cima do ogro, mas você basicamente controla o ogro dentro do jogo. Se você não prestar atenção, você nem leva em consideração o Alquimista, até porque ele tá escondido dentro da silhueta dele. E as cores abafam um pouquinho esse personagem dentro do jogo. Ele fica meio escondido, porque ele é todo roxo, rosa, uma paleta de cor bem fria. O que chama atenção é o ogro, ou seja, você tem que, se você estivesse pensando no design, na lore desse personagem, você tem que bater no ogro, né? Ele quer que você bata no ogro, porque você, como se fosse o tanque dele, né? É o que defende o personagemzinho que tá aqui em cima. Então é uma sacada tão maravilhosa, esse personagem. Eu acho tão genial, de verdade. Ele chama atenção porque literalmente o designer quer que você olhe e ele vai fazer de tudo para você olhar, até com mais contraste, com mais saturação, com mais cor. Isso é muito maravilhoso. E de novo, elementos importantes nas costas, enfim, tem na parte de cima, tem toda essa questão aqui também do design dele. E a silhueta é muito evidente, né? Tipo, ele é parrudão, ele é forte, ele é grande. Uma outra coisa muito da hora desse personagem. Deixa eu pegar um outro exemplo, só pra gente concluir e amarrar aqui. Ninguém mandou. Esse outro personagem aqui. Quando vocês olham para esse design, qual que é, obviamente, o elemento principal desse personagem? Esse aqui é o design final do Magnus, ó. Ele ficou assim dentro do jogo, ó. No caso, essa habilidade dele, que é o Skewer, é a habilidade mais importante ali junto com o RP, né? Que seria esse ultimate dele, né? Porque esse aqui você tira o seu inimigo de posicionamento, né? Você tira o posicionamento do seu inimigo com o Skewer, que é basicamente onde o chifre dele tá apontando. Então, se ele apertar a tecla da habilidade dele, ele vai andar de frente. Então, o chifre dele tá dizendo pro inimigo para onde que ele vai andar, basicamente. Então é interessante que você sempre que você estiver jogando contra esse personagem, você prestar atenção aonde está esse chifre dele, que é o elemento principal do design. Para onde esse chifre está apontado, é para onde ele vai marchar, sacou? Então, obviamente, isso dentro do jogo tem várias outras funções que a galera usa, mas dentro do design desse personagem, o elemento principal é o elemento de foco da habilidade dele também. Então, uma coisa que até lembrando, uma coisa que o Rafael Zanquetin me falou há muito tempo, quando ele estava falando, me ensinando sobre concept art e me dando algumas dicas. Quando você for criar um personagem, é interessante que você crie um elemento âncora, digamos assim. É um elemento que vai ancorar, é um elemento que vai ser principal daquele seu personagem, sacou? Pra não ser um personagem muito bagunçado, genérico, que tenha um monte de coisa aleatória, nada a ver, assim, sabe? Que ele tenha um elemento principal e você trabalhar para aquele elemento realmente ser o ponto focal do seu personagem, entendeu? Então a PA é a arma dela, então você tem que estar sempre atento na arma dela, e ela vai servir de uma função que pode ser um benefício ou algo negativo para o player, depende muito do balanceamento do jogo, mas o design também influencia nisso. Esse personagem que é o que tem esse chifre na frente é o elemento principal, âncora, que é o elemento mais importante. Então nada no design dele tem que ser tão importante quanto esse chifre, sacou? Então você equilibra e cria uma hierarquia para os designs onde você tem um elemento importante e os outros que são bem feitos, mas eles não podem chamar tanta atenção quanto esses outros elementos. Então todos os designs do Dota, eles têm
essa característica. Não todos, né? Obviamente, não são todos geniais assim, mas pelo menos a grande maioria tem isso. Tem um elemento muito da hora, muito principal, que chama atenção. E o mais legal agora, que eu vejo de diferencial do Dota, é que eles não têm muita preocupação de ficar agradando para vender o herói. Então, eles fazem um design porque a habilidade do personagem é interessante, ele vai agregar ao jogo, e não necessariamente porque eles precisam vender. Porque a cilada que pode acontecer é você ficar fazendo só personagem que o seu público vai curtir comprar. Skin, por exemplo, né? Ou ficar querendo comprar o personagem, porque no Dota todos os personagens são liberados, né? Então eles não precisam convencer você a comprar um personagem, sacou? Em outros jogos, infelizmente, você meio que tem que convencer as pessoas a fazer sempre personagens muito... E eles sabem, né, o que vende. E o que vende pra molecada. Você já sabe, né, que eu vou fazer. O que acontece é que isso acaba dando uma liberdade extra pra quem vai fazer o concept e não precisar se prender a essas regras estabelecidas por tabela de Excel, tá ligado? Não, vai mais da criatividade da equipe que tá desenvolvendo a habilidade dos personagens e a equipe que tá desenvolvendo o design dos personagens. Então, como que você pode fazer isso? A gente pode olhar aqui, por exemplo, no portfólio do Drew Wolf, que é um outro artista que trabalhou pro Dota. Dá uma olhadinha, então, no desenvolvimento de um personagem, e aí você pode tentar fazer algo parecido com o que eles faziam. Como que você pode fazer isso? É trabalhar no seu processo de criação de personagem. Tem, obviamente, um workshop na área de membros do meu YouTube, um workshop de 6 horas que fala sobre o processo de criação de personagem, que você pode usar, mas essencialmente é isso aqui, ó. É você trabalhar nessas etapas iniciais e buscar por formas bem icônicas que remetam a esses personagens. Algo clássico que o pessoal falou pra mim quando foi pro THU e ouviu o Moby Frank dando de feedback pra galera lá que tava falando sobre concept art, é perguntando para esses artistas se eles achavam que o design deles era icônico. Então, pelo que as histórias que me contaram dos THUs, era de que o Moby Frank colocava ali, pegava o portfólio da pessoa, sei lá, no celular, assim, ou no iPad, colocava aqui, tipo, numa bancada, fazia a pessoa ir longe daquele celular, daquela tablet, cerrar os olhos e ele perguntava: isso é icônico? Está icônico? Se a pessoa não conseguia entender a silhueta do personagem naquela distância, não era icônico o suficiente. Então, pelo que eu entendo, é um trabalho árduo para você sempre conseguir um visual icônico à distância, sacou? Para você ver uma silhueta que seja clara e evidente e que passe a mensagem que você quer passar com aquele personagem. Deu para entender? Então, como que você pode criar isso? É exercitar essas etapas iniciais, porque é aqui que você encontra uma silhueta icônica. Depois disso aqui resolvido, você pode criar o render que for, o design que for de formas internas, que se tiver resolvido nessa etapa aqui, a outra vem só para auxiliar. Então, cerrar os olhos é uma ótima sugestão para criar design também, não só para pintura. Beleza? Da hora? Ai, me dá liberdade para você ver se eu não fico falando de Dota um dia inteiro, velho. Dá uma olhadinha no portfólio do Drew Wolf, que você vai curtir, mano. Tem bastante exploração que ele postou, personagens que ele testou também. Você vai perceber isso, tudo que eu falei, ó. O desenvolvimento desses personagens e tal. Muita thumbnail, saca? Icônico tem a ver também com não ser uma silhueta genérica, ainda que tenha uma boa leitura. Icônico tem a ver com você conseguir passar sua mensagem à distância. Resumidamente é isso. Você consegue entender o que aquele personagem representa, qual é, digamos assim, a história dele, ou o que ele faz à distância. Pode ser um design até batido, dependendo do que você quiser fazer. Não tem problema você criar algo que já foi feito outras vezes, mas tornar ele único, aí sim é uma vantagem, é um extra que você pode fazer, tá ligado? Fanboy, ó, estamos falando de design aqui, totalmente profissional, ninguém tá falando de jogo aqui, até porque eu não jogo mais essas coisas, nem recomendo pra ninguém jogar Dota, nem nada assim, tá? Não instale, não faça. Na verdade, desinstala o seu LOLzinho aí. E também não instala Dota. Vamos falar de pintura e de concept art aqui. Quero ver ninguém jogando, tá bom? Valeu, respondi a pergunta? Ruscar Low Life de Aegis doou R$ 10. Opa, muito obrigado. Adorei, Marco. Ótima análise, já me ajudou muito. Poste isso no YouTube rapidamente ou será ultado. Muito obrigado. Então, essa aqui foi uma resposta para uma doação para a nossa campanha beneficente de final de ano. Doe você também para a Vagalume, que cria bibliotecas na região rural amazônica, onde dificilmente essas comunidades teriam acesso aos livros que eles colocam lá, a essas bibliotecas, e não só isso, mas eles fazem treinamento de voluntários. Cara, é um trabalho fantástico que eles fazem. Recomendo que vocês conheçam a Vagalume, que vocês conheçam o site deles, e todo o dinheiro arrecadado vai diretamente para eles, não passa pela minha mão, não passa por ninguém, vai diretamente para um projeto muito legal, premiadíssimo, que ganha prêmio
direto de transparência nos relatórios que eles fazem todos os anos, ganha prêmio de incentivo à leitura, ganharam do prêmio Jabuti de incentivo à leitura, enfim, é um projetaço, recomendo todo mundo que participe da nossa campanha, ó. Estamos quase batendo a nossa meta, mas sabe o que significa essa meta? Nada. Então quando a gente passar essa meta, a gente quer dobrar a meta, então vamos que vamos. Muito obrigado pelas doações, muito obrigado pela sua pergunta sobre Dota, sempre que vocês quiserem eu tô aqui para responder sobre Dota, e é isso, um beijo.